bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Hoje, dia 27 de abril, neste segundo domingo da Páscoa, temos o Evangelho de São João no capítulo 20, 19 a 31. Uma vez reunidos aqui, aí estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, Santo João. Glória a vós, Senhor. Na tarde, aquele dia, estando fechado as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, acreditastes? Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho da liturgia deste domingo, segundo, e no tempo pascal, propõe-nos refletir duas vertentes. Numa primeira, narra o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos. Jesus descreve a situação em que estavam os discípulos antes de Jesus lhes aparecer. O anoitecer, portas fechadas, medos, que traduzem a insegurança e o desprezo, o desamparo. No entanto, o próprio Jesus apresenta-se no meio deles. O crucificado está vivo. A morte não o derrotou. Os discípulos já não estão órfãos, abandonados à hostilidade do mundo. Ao colocar-se no meio deles, Jesus ressuscitado assume-se como ponto de referência, como centro da unidade, fonte da vida, videira que envolta os seus ramos. João 15, 5. Assim sendo, esta comunidade que se reúne à sua volta, e Jesus transmite duplamente a paz. Não é apenas
o tradicional cumprimento hebraico Shalom, significa, para além disso, que Jesus venceu tudo aquilo que assustava os discípulos: a morte, a opressão, a mentira, a violência, a guerra, a hostilidade do mundo. Consequentemente, Jesus mostra aos discípulos as mãos com a marca dos pregos e o lado que foi transpassado pela lança do soldado. Nesses sinais está, antes de mais nada, a prova da sua vitória sobre a morte e a maldade dos homens, mas também está a marca da sua entrega até a morte por obediência ao Pai e por amor aos homens. Assim, a permanência desses sinais indica a permanência do amor de Jesus. Ele será sempre o Messias, que ama, e do qual brotarão a água, o sangue, que constitui o alimentam a comunidade do sacramento. Em seguida, Jesus convoca os discípulos para a missão. Qual a missão? Precisamente a mesma do Pai lhes confiou: realizar no mundo a obra de Deus. Os discípulos concretizarão esta missão sempre em ligação com Jesus. Eles são ramos ligados à videira. Jesus, pois só assim darão fruto. Ainda citando João 15:1, seguintes: e para os discípulos concretizar a missão, Jesus realiza um gesto inesperado, mas bem significativo. Soprou o hálito da vida, lá voltando, grego, Gênesis 2:7, quando Deus disse: a partir da argila, infundiu o sopro com o hálito e tornou um ser humano vivente. A partir do sopro, Jesus transmite aos discípulos a vida nova, o Espírito Santo, que fará deles homens novos e que capacitará para viverem como testemunha de Jesus ressuscitado. Ou seja, uma nova criação embasada na verdade de Jesus vivo, testemunho do amor dele para também amar os homens. Numa segunda reflexão, o evangelista João apresenta uma catequese sobre a maneira de os discípulos de Jesus de qualquer época chegarem à fé em Cristo ressuscitado. A história de Tomé, chamado Dídimo, gêmeo, poderia ser a nossa história. Tomé é o nosso gêmeo, ou seja, em nós nem sempre nos contentamos com o testemunho que nos chegou dos primeiros discípulos. Também nós gostaríamos de ver, de tocar, de ter provas palpáveis de Jesus ressuscitado, que apresenta-nos aos discípulos no primeiro dia da semana, ou seja, Domino, dia do Senhor, e ele apresenta aos discípulos na comunidade. Por isso, o lugar onde o ressuscitado irradia sua luz, seu amor, sua vida nova, sua experiência com os homens, é na igreja, no domingo. Peçamos então a Nossa Senhora que nos dê essa disposição de sempre estar reunidos com a comunidade, porque, como bem sabemos, o ressuscitado mostra-se duas vezes na comunidade reunida. E ali então ele transmite o shalom, a paz, que é tudo de bom que o ser humano pode encontrar em Jesus para continuar a missão, servindo a comunidade e realizando a vontade de Deus em missão, ligado a Jesus no sacramento, junto à comunidade. Que tenhamos essa disposição e peçamos a Maria Santíssima que nos disponibilize um coração aberto, um coração bom e um coração amoroso, a ponto de que
Ele possa estar sempre em nós e junto de nós. E rezemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, abençoe nossos corações e o coração de todos aqueles que estão um pouco meio entristecidos neste dia de hoje. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.